Olá, bem-vindos ao programa Mesa Crítica, esse programa de entrevista semanal que está sendo realizado em uma parceria entre o Cada Minuto e o Página 181. E o assunto de hoje é direitos humanos e mais alguma coisa. Nosso entrevistado é o advogado Pedro Montenegro, ele que já foi ex-secretário de Direitos Humanos aqui de Maceió, o ex-ouvidor nacional da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e também consultor da Ordem dos Advogados do Brasil aqui da seção de Direitos Humanos, e hoje ele integra a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Doutor Pedro, seja bem-vindo, aproveitando logo aí o tema direitos humanos. Um assunto tão delicado, um assunto tão bem visto por parte das pessoas, e não só aqui em Alagoas, como em todo o Brasil, é um tema que é achincalhado por parte da população que não entende realmente o que é direitos humanos, e também por parte de setores da imprensa que acha que direitos humanos não deveriam existir. O que é realmente direitos humanos na concepção da palavra, direitos humanos que o senhor aí vem militando há tantos anos? Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui nesse programa, esse debate muito importante, a sua pergunta, até porque eu escrevi um certo tempo atrás, e fiz publicar em um blog aqui de um jornalista bastante conceituado aqui de Alagoas, um artigo, já chamava isso, o artigo era Os Malditos Direitos Humanos. E mesmo assim esse artigo foi barbaramente achincalhado nos comentários, e olha que esses comentários postados na internet há uma moderação, há um equívoco monumental, e esse equívoco é explorado, de que direitos humanos é algo sempre contra a gente, nunca é a favor da gente. E é até um contrassenso. Há uma tirinha que circula na internet com muito sucesso, que tem dois cachorros falando, e um cachorro dizendo: eu sou contra o direito do animal. Eu disse: você é o quê? Porque uma pessoa que é humana, que é contra os direitos humanos, é contra a sua própria natureza. Porque o direito dos humanos nada mais, nada menos é do que reconhecer que cada ser humano, em razão da sua singularidade, não tem ninguém igual ao Ricardo, não tem ninguém igual ao Pedro, ao Antônio Mello, aos telespectadores que estão nos assistindo aí. E isso cria uma singularidade dessa natureza humana, como é a igualdade que nós queremos, é a igualdade de direitos. Então, pelo fato de cada ser humano que nasce ter essa singularidade própria, com seus defeitos, com as suas virtudes, com as suas qualidades, com a dualidade que todo ser humano tem, para o bem e para o mal, todos os seres humanos carregam essa dualidade, a capacidade de fazer um bem infinito e a capacidade também de fazer um mal gratuito. Então, em razão dessa singularidade do ser humano é que nasceu essa ideia de que nasceu homem ou mulher em qualquer país do mundo, em qualquer continente, seja qual for a sua cor da sua pele, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua preferência política, partidária, ideológica, seja qual for a sua maneira de amar, essa pessoa tem uns direitos mínimos. E esses direitos mínimos foram chamados de direitos humanos. E olha que nós estamos falando de direitos humanos. Direito à saúde, à educação, à vida, a não ser torturado, o direito à propriedade, o direito a constituir uma família. É uma coisa tão absurda ser contra direitos humanos que quando eu ensinava, que com muitos anos eu fui com muito orgulho professor aqui da Academia da Polícia Militar, do Centro de Formação de Paz, também dei alguns aulas na Academia da Polícia Civil, eu fazia um exercício de que era colocar a Declaração Universal, que é o marco dos direitos humanos, que agora em dezembro vai para mais um aniversário, ao contrário. Isso causa um choque absurdo, Ricardo, porque começa assim: ninguém tem direito à vida, ninguém tem direito à saúde, ninguém tem direito à educação, a tortura é permitida, o julgamento sumário sem defesa é permitido, você não pode constituir a família, o casamento é obrigatório, a religião é obrigatória. Quer dizer, ninguém vai querer viver num país como esse. Imagine o que está acontecendo no Brasil. É um clima muito perigoso, um clima de ódio muito grande. As pessoas não querem nem dar o direito, Ricardo, de você emitir a sua opinião. Já vai falando automaticamente. E isso trouxe de volta ao país uma coisa que já era parte de uma história que deveria ser esquecida, como, por exemplo, a intolerância religiosa. Nós temos acompanhado lá na Comissão de Direitos Humanos no Brasil todo o crescimento. No Rio de Janeiro, especificamente, pessoas a mando de religiões, o crime organizado a mando de determinadas religiões, que eu não vou citar para evitar a generalização, invadiu os templos sagrados da Umbanda e do Candomblé e obrigou as sacerdotes a destruir os símbolos religiosos daquela religião. Aí você pode até pensar assim, quem está me ouvindo, não interessa dizer pejorativamente, isso é macumba, isso é coisa do diabo. E se algum dia você está, como católico, assistindo a sua missa, um grupo fortemente armado invadir a missa, colocar a arma no padre e obrigá-los a destruir o sacrário e as hóstias sagradas? Como é que você se sentiria com isso? Ou se você é evangélico, de uma igreja tradicional e respeitada como a Assembleia de Deus, que faz aquele culto
maravilhoso, dia de quarta-feira, reúne todas as congregações de Maceió, aquele culto gigante ali no Farol, entrasse grupos armados, chegasse o pastor, obrigasse ele a rasgar a Bíblia, comer o papel da Bíblia. Você não ia se incomodar com isso. Então, essa incapacidade de conviver com as diferenças tem sido um traço, infelizmente, desse século. De tal ponto que um cientista político africano publicou um artigo que está fazendo também muito sucesso, dizendo que nós estamos vivendo o fim da era do humanismo, que essa ideia de que as pessoas humanas merecem respeito, ela está em crise e dificilmente será reconstituída. Agora imagine que, se ele tiver razão, que tipo de futuro nós estamos preparando para as novas gerações. Complicado, doutor Pedro. Maioridade penal, se clama muito, principalmente quando tem, a gente vê reportagens com um adolescente que envolve adolescente que tem assassinado uma pessoa e a gente vê que vai, não vai, ressurge. Redução da maioridade penal, como é que o senhor avalia isso? Em primeiro lugar, no que pese, na minha opinião, e não estou só nisso, os maiores juristas brasileiros estão só de que a idade penal é cláusula pétrea, ou seja, não é objeto, não pode ser objeto de mudança. A cláusula pétrea é aquelas cláusulas da Constituição que não pode ser mudada, como direito à vida, etc. Há muitos juristas que acreditam nisso. Então, essa matéria, passando ou não, ela vai ser judicializada. Isso aí é óbvio que vai ser, porque há estudos, há jurisprudência nesse sentido. Mas, para não fugir da pergunta, que o objetivo aqui do debate é crítico, então, mesmo que se passar essa matéria, vamos ver a utilidade disso. Primeiro, é preciso discutir essa coisa sem emoção, com racionalidade. Quantos por cento dos crimes dolosos contra a vida, que são o crime, aquele crime que subtrai da pessoa a vida e deixa os familiares, a sociedade chocada com aquilo, são praticados por adolescentes no Brasil. Dessa cifra absurda de quase 60 mil homicídios. Aliás, o Brasil, em 2016, passou a cifra dos 60 mil homicídios, uma cifra absurda. Então, quantos disso aí são praticados por adolescentes? Aí se especulou muito, se avaliou muito, se inventou muito, se fez muito discurso, muita retórica política em torno disso. E aí se pediu uma instituição absolutamente séria, como o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que fosse fazer uma avaliação disso. Isso representa de 5% a 6%. Então você vai fazer uma mudança constitucional para alterar uma coisa que é absolutamente ínfima. 5% a 6% desses homicídios são praticados por adolescentes. Então o resultado disso é inútil diante da criminalidade, porque não deveria nem se levar em consideração, não ultrapassa nem a casa de 2 dígitos. Mas a propaganda em torno disso torna um problema que é grave, mas ainda mais grave. Quer dizer, então, o que falta para essa juventude, hoje no Brasil, infelizmente, a juventude da periferia, ou a juventude negra e pobre que estão na periferia das grandes cidades, o que falta é oportunidades. Não é à toa que Alagoas ainda continua com esses indicadores altíssimos de violência, porque o estado de Alagoas é o estado que tem mais os jovens neném. O que significa neném na linguagem que os sociólogos definiram? São aqueles jovens que nem trabalham nem estudam. É o estado que tem mais jovens que nem trabalham nem estudam. E diz com sabedoria a linguagem popular, com licença do Haddad popular, de que minha mãe dizia a mim, mente desocupada é a oficina do diabo, né? Então, uma quantidade em massa de jovens, sem perspectiva de trabalhar ou de estudar, sem os olhos brilhares para uma causa boa, porque mesmo na periferia, a gente conhece casos, muitos ainda bem, mesmo na periferia, há jovens pobres numa situação de escassez total de direitos e que conseguem sair da malha da criminalidade. Aí, se você for analisar a trajetória daquele jovem, vai ver. Ou ele tem um forte componente de estudo, ele gosta de estudar e ele quebrou todas as barreiras e está seguindo. Ou ele é um atleta, se dedicou a algum esporte e viu no esporte a possibilidade de os olhos brilhar. Ou ele tem uma religião muito forte que deu sentido a ele e ele se desviou dessa trajetória de que muitos amigos dele foram. Então o que a gente precisa fazer para essa juventude é criar oportunidades para esses jovens. Para que todos os jovens tenham a chance de ser uma... Quantas vidas de jovens nós estamos perdendo e desfalcando o nosso país? Quantos desses jovens poderiam ser cientistas? Quantos desses jovens poderiam ser um atleta? Quantos desses jovens poderiam ser jornalista, radialista, como vocês aqui? Por falta de oportunidade, não são, porque não há outro caminho para essa juventude, infelizmente, ou o caminho das prisões, e as prisões estão abarrotadas de jovens, ou o caminho da morte, que são os que mais morrem também, né, no Brasil. Então essa é uma realidade cruel, porque é uma inversão do sentido biológico da vida. A inversão é tão forte, Ricardo, de que na língua portuguesa, que é um vernáculo rico em adjetivo, não há nenhuma palavra para qualificar quando o pai
que uma mãe perde um filho. Quando eu perdi o meu pai e a minha mãe, eu fiquei órfão. E quando o pai e a mãe estão enterrando os filhos, não tem palavra. Não tem palavra, porque refere toda a ordem natural. E aqui, em Alagoas e no Brasil, tem sido normal essa inversão da biologia. Ou seja, pais e mães e avós enterrando os netos. Ok, a gente volta já, a gente vai para um rápido intervalo comercial. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.